Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar sobre o nome, o nosso nome. O Espírito Santo de Deus tocou em meu coração para falar com todos, para falar com todos nós, porque Ele nos alerta sobre o nosso nome. Porque tem pessoas que falam coisas boas com o nosso nome. Lembra da nossa pessoa e fala coisas boas porque ama, porque tem boas lembranças, mas sabemos que nós não somos unanimidade aqui na Terra, porque nós não agradamos a todos. Ninguém consegue agradar a todos. Jesus veio e não agradou a todos. Então, quem somos nós para acharmos que todos gostam da nossa pessoa e falam bem? E as palavras, elas têm poder de vida e de morte. As palavras, elas modificam as pessoas, ela muda destinos. Tem crianças que recebem muitas palavras de maldição dos pais e elas crescem e a vida delas, que não era para se tornar uma vida ruim, acaba elas não conseguindo liderar, ter um futuro melhor. Comece a prestar atenção nas pessoas que você conhece e veja famílias que tratam bem seus filhos com a educação, a maneira de falar, a maneira de se comportar. E você vai começando a ter uma visão melhor disso que eu estou falando. Você vai ter uma visão melhor, porque nós todos os dias estamos pedindo a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que tire as vendas dos nossos olhos espirituais, para a gente ter uma vida melhor, para a gente ter uma vida livre de maldição, livramento de palavras de maldição, livramentos do mundo natural, de pessoas más, de homens sanguinários, de assaltos, de todo e qualquer coisa perigosa, coisas que acontecem todos os dias, que a gente vê e fica pedindo a Deus. Por que estamos aqui até hoje? Porque oramos, porque pedimos a Deus e porque Ele é muito bom e Ele nos concede. É isso que eu peço para mim, para você e para as nossas famílias. Vida longa, com saúde e proteção divina. Porque nós não sabemos quais as ciladas que se formam no mundo espiritual. E tem pessoas que gostam da nossa pessoa e tem pessoas que não gostam. Então, você não sabe o que andam falando com o seu nome. Porque, às vezes, eu vou dar vários exemplos. Às vezes, é um casal, eles se casam, eles estão vivendo uma vida junto, e eles não sabem o que é falado com o nome deles e com o relacionamento deles. Eles acham que está tudo bem, mas eles não imaginam que tem um ex da esposa ou uma ex do esposo. Às vezes foi um casamento lá atrás que não deu certo. A pessoa se divorciou ou se separou, não se divorciou, mas está com outra pessoa, formou outra família, mas aquela pessoa que ficou magoada, às vezes ela não esquece e ela fica falando o nome e desejando mal, falando palavras de maldição, falando que não vai dar certo, que aquela pessoa não vai prosperar, e um coração amargo é muito triste, porque ele pede do fundo da alma. Isso é que é difícil. Quando uma pessoa ela não quer que outra prospere, que outra fique bem, ela começa a pedir, mas com muito ódio, com muita raiva. Aí qualquer legalidade que tiver na vida do outro, que estiver fora
do que Deus coloca para a gente viver aqui na terra, aí acaba aquelas palavras, acaba atingindo a vida daquela pessoa ou a vida do casal. Quando atinge a vida financeira do casal, quando o homem, eu vou dar um exemplo, se um homem ele casa novamente ou ele não era casado, mas ele já foi noivo ou teve uma namorada e ele casa e a ex, ela não se conforma com o fim do relacionamento. As palavras de maldição que muitas pessoas acham que é normal falar, ele me paga, essa pessoa me paga, ele não vai ser feliz no casamento, ele não vai ter dinheiro para bancar a vida que ele quer levar. Essas palavras, elas destroem os caminhos de uma pessoa. Aí a pessoa fica, às vezes a vida financeira não anda e ela não sabe o porquê. Porque o nome dessa pessoa, às vezes tem pessoas que escrevem o nome e colocam em lugares que só a misericórdia de Deus. Tem pessoas que fazem trabalhos com o nome das pessoas. E você sabe que eu não estou falando nada demais. É que é a realidade. Tem pessoas que não se conformam com a felicidade do outro. Ao invés de dizer, Senhor, não deu certo o relacionamento, mesmo que a pessoa ame o outro que deixou, mas fala assim, eu quero que essa pessoa seja feliz e que o Senhor envie outra pessoa para a minha vida, uma pessoa livre, uma pessoa que venha para somar, para multiplicar junto comigo, para que tenhamos vida e vida em abundância, assim como Jesus falou. Não é todo mundo que pede a felicidade de um ex ou de uma ex-mulher, ex-namorado, ex-noivo. Não é todo mundo que pede. A maioria, tem uma maioria que fica ressentida e ela não aceita. Às vezes ela está em outro relacionamento, ela está bem, mas quando ela sabe, aquela pessoa que teu ex ou tua ex casou novamente. Eu vi, tá tão bem, tá com uma boa aparência, se deu bem. E eu vi a pessoa que está com ela, forma um belo casal. Isso às vezes é um motivo para que o nome dessas pessoas, desse casal, seja motivo de conversa em rodas, em lugares perigosos, em motivo de raiva, de rancor, de dizer, tá vendo, ele está tratando bem ou ela está tratando bem essa outra pessoa e não fazia isso com você. Ele está ou ela está vivendo assim, aí começa a falar no nome e o nome não para de ser falado na boca dessas pessoas e começa a ter raiva. Começa, às vezes, outras pessoas tomarem as dores e dizer, não vai dar certo não. Você já ouviu isso? Porque eu já ouvi pessoas, porque gostam de uma pessoa, as amigas porque gostam de uma certa amiga. Aí o rapaz, ele termina o noivado e ele acaba casando com outra. Aí as amigas tomam as dores daquela pessoa que ficou sozinha, que perdeu o noivo para outra pessoa e começa uma rede de conversa, de fofoca, de disse-me-disse com o nome daquele noivo e daquela noiva. Aí às vezes o casamento está uma bênção, às vezes eles já têm um filho, aí começa a acontecer brigas, falta de dinheiro, falta de paciência, começa a acontecer uma coisa atrás da outra e o casal não aguenta, às vezes acaba se separando. É um casal que tinha tudo para dar certo. Você já ouviu dizer, nossa, nós temos tudo para dar certo? Não tem isso, não tem pessoas que falam assim, mas quando estão juntos brigam muito. Quando está
Quando um está longe do outro, sente falta. Isso aí é muito normal nos casais que estão sendo invejados e de nome de pessoas desse casal que não sai da boca de outras pessoas. Às vezes é parente mesmo, porque essa falação esse falatório, perdão, esse falatório com o nome das pessoas é com quem conhece, é com quem faz parte da vida da pessoa, com aquelas pessoas que você já teve intimidade ou tem intimidade. Aí começa a falar, eu não gosto de fulano, eu não gosto disso, aí já parte para outra fase, já não são os ex, às vezes são parentes, que não querem que o outro cresça, que não aceita que uma pessoa está bem, que não aceita que uma comprou o carro, que a outra tem uma casa, uma bela de uma casa, outra não aceita, nossa, casou agora, mas não vai viver não. Aí começam a falar coisas ruins, aí não aceitam, aí começa o nome da pessoa, eu vou falar um nome, falar assim, Pedro casou com uma mulher, e a mulher de Pedro está feliz com Pedro, mas os parentes de Pedro não aceitam o casamento, porque vê que Pedro está prosperando daquele casamento, está prosperando financeiramente e fala, mas eu estou precisando de dinheiro, fui pedir dinheiro emprestado e a mulher não quis. Aí começa a falar no nome e a desejar mal. E o nome não é esquecido, não é esquecido. Começa a dar tudo errado na vida de Pedro e na vida da mulher. Por quê? Porque os parentes, com inveja da prosperidade de Pedro, não esquece do nome de Pedro. Tudo que vai fazer lembra do Pedro. Tudo que vai fazer lembra do Pedro. Então Pedro começa às vezes a sentir cansaço, dores, começa a ficar impaciente, começa a brigar com a esposa, começa a brigar com os filhos. Às vezes no trabalho pessoas se revoltam com Pedro, porque se instala o espírito da inveja na vida daquela pessoa, porque tem uma rede de pessoas, se torna, vamos dizer, como é que eu vou falar, meu Pai do céu? Mas muitas pessoas falando no nome daquela pessoa, e a vida daquela pessoa vai ficando pesada. Às vezes tem pessoas que se sentem angustiadas do nada. Está bem, está trabalhando, mas ela não sabe o que é que estão falando com o nome dela. Às vezes ela tem um estabelecimento comercial, às vezes é um empresário, ele tem o seu negócio e o negócio começa a mudar. Ele começa a perder clientes, começa a não se dar bem nos negócios, outras pessoas perdem o emprego. É muito sério, porque as palavras de maldição, assim como a gente ora e tem poder, a oração de uma pessoa que faz a oração com fé, pedindo de todo o coração a Deus, ela é ouvida e tem transformação. Também aqueles pedidos do mal também tem, infelizmente, também tem problemas para a vida das pessoas, leva problemas. Então devemos ter muito cuidado. E o que é que eu vou orar hoje? Você vai orar junto comigo. Depois vamos orar o Salmo 91, pedindo a Deus. O nosso pedido de hoje é pedindo proteção, vida longa com saúde, porque com saúde, abaixo de Deus, nós temos tudo. Pedindo ao Espírito Santo o fruto do Espírito, porque é amor, é paz, alegria, paciência, domínio próprio, benignidade, bondade, mansidão. Tudo isso precisamos para vencer os obstáculos das nossas vidas. E pedir a Deus hoje que envie seus anjos poderosos para nos proteger
em todos os momentos e proteger os nossos lares de todo o ataque do inimigo das nossas almas. Que o Senhor nos proteja, proteja as nossas famílias, proteja os nossos lares e também pedir a Deus para que as pessoas más que não gostam das nossas vidas, que não gostam das pessoas das nossas famílias, que esqueçam de nós. Só isso, pedindo bênção para essas pessoas, pedindo paz para essas pessoas e que eles tenham prosperidade e que eles cuidem da vida deles e esqueçam da nossa vida. É isso que devemos pedir. E você, meu irmão, minha irmã, quando pensar em alguém que lhe fez mal, devolva com uma boa oração, com um bom pedido para Deus. Senhor, aquela pessoa que não quer o meu bem, eu te entrego em tuas mãos, cuida dela, Senhor, não deixa que ela me faça mal. Eu te peço que ela esqueça da minha vida e eu peço prosperidade para essa pessoa. Mas longe de mim, Pai, me livra dela, me livra da maldade humana e espiritual. É isso que vamos pedir a Deus. Vamos orar o Salmo 91 para que Deus preserve o nosso nome, para que nos proteja. Olha o que Deus fez com pessoas na Bíblia. O nome é tão sério, o nome da gente, tão sério, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, o de Abrão para Abraão, Sarai para Sara. Deus mudou os nomes porque eles eram ou umas pessoas, eles tinham os costumes no passado, e Deus falou, agora vocês são novas pessoas. Novas pessoas. Eu estou falando um pouco sobre os nomes agora, porque para não ficar muito longo o vídeo, o áudio, mas eu peço a Deus em nome de Jesus que proteja o nosso nome, que o teu nome, o meu e de cada membro das nossas famílias estejam em mesas de excelência, em bocas abençoadoras, em lugares de destaque, em lugares que representem a Deus, que os nossos nomes sejam preservados, sejam mudados, que o passado tenha ficado para trás e que hoje, a partir de hoje, o nosso nome tenha a bênção, a grande bênção do Todo-Poderoso, que quando pronunciarem o nosso nome, seja para abençoar, que o Senhor proteja o nosso nome e as nossas vidas e das nossas famílias, protegendo as nossas finanças, protegendo a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, protegendo, é o que eu peço a Deus em nome do Senhor Jesus, que proteja os relacionamentos conjugais, que são muito setados, com seta do inimigo, que usa pessoas para desejar o mal, cai por terra. Pai, em nome de Jesus, onde tiver uma pessoa falando mal do nosso nome e de qualquer membro, de todos os membros das nossas famílias, Pai, faz cair por terra, que bate em retirada todo o mal que enviaram, pronunciando o nosso nome, Senhor, que bate em retirada, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, Senhor Jesus, Ele blinda com teu precioso sangue o nome, o meu nome, o nome de cada membro da minha família, o nome de cada pessoa que está escutando essa oração e o nome de cada membro da sua família. Ele blinda, Senhor Jesus, com teu precioso sangue, para que caia por terra toda maldade falada com o nosso nome, em nome do Senhor Jesus, pelo sangue de Cristo vertido na cruz. Tira o nosso nome de lugares errados, de bocas erradas, de trabalhos feitos com os nomes dos teus filhos e filhas. Nos protege, Senhor. Nos coloca debaixo das tuas asas, ó Altíssimo, em nome de Jesus. E abençoa, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Pai,
Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, o nome de cada um de nós. Senhor, zela pelo nosso nome, coloca em nosso nome, os nossos nomes em mesas que pessoas se lembrem para chamar para boas coisas, para as boas obras. Abre os caminhos, abre os nossos caminhos, que o nosso nome seja lembrado em lugares que o Senhor abençoou para teus filhos e filhas. Abençoa, Senhor, abençoa, Pai, Deus Todo-Poderoso. Faz cair por terra toda maldade humana e espiritual em nome de Jesus. Limpa o nome daqueles que estão com o nome com dívida, Pai, em nome de Jesus. Envia recursos, faz com teus filhos e filhas aquilo que o Senhor ama fazer, que é abençoar. Nos abençoa, Senhor, nos abençoa, Pai, com a tua bênção nos basta, a tua proteção, o teu amor, a tua bondade. Viveremos aqui na terra até ver a tua bondade, assim como disse Davi, Pai. Nós cremos na tua bondade em nossas vidas, fazendo mudança, transformação, tirando o nome da lama e lavando, limpando com o sangue do Cordeiro e fazendo dos teus filhos e filhas pessoas idôneas, pessoas que não devem no financeiro, não devem na vida particular, porque tem outra vida, assim como o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel, de Abrão para Abraão, Sarai para Sara. Muda o nosso nome, vem com honra, vem com vitória na vida do teu povo, preserva o nosso nome, Pai. Nós precisamos, porque representamos a Ti aqui na terra. Modela, Senhor, a nossa vida, ó Espírito Santo, modela cada área da nossa vida e faz teu povo prosperar para a tua glória. Eu te peço, Pai, aqueles que estavam com o nome amarrado, liberta, Pai, em nome de Jesus. Liberta o nome dos teus filhos e filhas de lugares horrorosos, de lugares que o inimigo colocou. Liberta, Pai, e nos protege para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Ore comigo o Salmo 91, para que as bênçãos do Salmo 91 seja conosco em nossas vidas e de cada membro das nossas famílias. Os filhos de Deus prospera em todas as áreas da sua vida, porque Deus é conosco. E no Salmo 91 fala que o Senhor dá resposta e nós estamos orando e temos respostas. Eu creio na resposta. Se você crê, diga amém, eu creio. Escreva também no canal, coloque amém, eu creio na resposta de Deus, eu creio na mudança de Deus e eu creio que meu nome vai estar em lugares de destaques, em mesas de excelência para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus tirou Davi lá de trás das malhadas, lá de trás Davi era um pastor de ovelhas e Deus colocou Davi no trono para a glória de Deus. Assim seja com o nosso nome, que saia de um lugar difícil e que venha para um lugar de destaque, um lugar que possamos ajudar mais pessoas, muitas pessoas. Esse é o meu desejo para a minha vida, para a tua vida e para as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Ora comigo, Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios.
Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, obrigada pelo dia de hoje, obrigada pelas bênçãos recebidas e obrigada, Senhor, por tirar o nosso nome de lugares ruins e levar o nosso nome, Pai, para o teu altar, para receber a bênção do Senhor. Recebemos, Pai, recebemos a tua bênção. E nós, Pai, vamos preservar o nome dos nossos irmãos, de todos aqueles que nos odeiam, de todos aqueles que nos amam. Nós vamos aprender a falar sobre o nome de pessoas com cuidado, com zelo, porque somos filhos do Todo-Poderoso. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. E eu te apresento, Pai, o nome de todos, para que o Senhor venha com a tua bondade e misericórdia e faz, Senhor, faz o teu trabalhar em nossos nomes, ó Espírito Santo de Deus, para a tua glória, em nome de Jesus, vidas e nomes transformados para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém.